Sejam bem-vindos à primeira aula prática de eletromagnetismo. O objetivo dessa aula é que você possa assistir o professor resolvendo alguns problemas. Observe que eu não resolverei todos os passos do problema. Alguns passos eu deixarei a seu critério, para que você mesmo possa resolver em casa. Eu lhe mostrarei o caminho e lhe mostrarei o resultado. Você deverá chegar até lá. Algumas coisas você terá que descobrir sozinho. Essa é a ideia por trás do aprendizado. Você aprende mais quando você consegue acender a própria lâmpada, quando você consegue entender o problema. Mas vamos parar de perder tempo e vamos aos nossos slides. Nosso primeiro problema é um problema tradicional da área de eletromagnetismo. Vamos lê-lo. 3 vértices de um triângulo estão localizados nos pontos A, 6, menos 1 e 2, B, menos 2, 3 e menos 4, e C, menos 3, 1 e 5. O que o enunciado pede é que você encontre os vetores RAC, RAB e o ângulo formado entre esses vetores. Este é um problema clássico da álgebra vetorial. Muitas vezes você encontrará esse problema no formato de um quadrado, outras vezes no formato de um pentágono. Na verdade, o que o problema está avaliando é se você entende os conceitos básicos da álgebra vetorial. Tudo que você vai precisar saber são as definições de produto escalar e produto vetorial. Dependendo do problema, você usará um ou outro. Só para lembrar, produto escalar será dado por área escalar B, que é igual ao produto dos módulos dos vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles, enquanto o produto vetorial será dado por o produto dos módulos dos vetores vezes o seno entre eles. Só para não esquecer, escalar, cosseno, vetorial, seno. Agora vamos tentar resolver o nosso problema. Eu vou começar calculando o vetor RAB. Antes, vamos dar uma olhadinha na diagramação desse problema. O triângulo desenhado mostra claramente aonde está o vetor AB e aonde está o vetor AC. Assim você pode ver o ângulo delta, que é o ângulo formado entre esses vetores. 2 fórmulas de fazer essa conta. Eu poderia fazer usando diretamente os pontos, ou poderia encontrar a distância entre a R e a B, descobrindo a distância entre os vetores RAB e RAC, entre os pontos que vão da origem até o ponto do vetor A e da origem até o ponto do vetor B. Nesse caso, nós teríamos um vetor dado por RAB menos 8AX mais 4AY menos 6AZ. Pura simplificação matemática. Nada de muito complicado. Vamos ver o RAC. Para calcular o RAC, nós fazemos exatamente o mesmo cálculo. Novamente, nós vamos ver um vetor que vai da origem até o ponto A, um vetor que vai da origem até o ponto C, e faremos a subtração entre esses 2 vetores. E vamos encontrar um vetor dado por o vetor RAC, será dado por menos 9AX mais 2AY mais 3AZ. Com isso, já temos os 2 vetores que nos interessam. Ou seja, já encontramos os 2 lados do triângulo que precisamos para encontrar o ângulo desejado. Agora esse problema ficou fácil. Vamos lá, no começo, a gente pode voltar ao começo e ver como é que se calcula o ângulo. Ou podemos lembrar da definição de produto escalar para calcular esse ângulo. Nesse caso, o produto escalar entre os vetores RAB e RAC será dado pelo módulo de RAB, que multiplica o módulo de RAC, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Álgebra simples, eu posso colocar o cosseno do ângulo em evidência. Se eu considerar este produto como sendo um valor, ele passa para o outro lado dividindo.
e eu tenho como calcular o cosseno desse ângulo. Fazendo esta conta, nós podemos equacionar isso de duas maneiras, ou três. Por exemplo, você poderia ter calculado cada um dos módulos individualmente lá no slide onde achamos os vetores, para chegar aqui com esses valores já calculados. Também poderia calcular o produto escalar separadamente. Se fizesse isso, chegaríamos aqui com um escalar dividido por outro, dois números. Aqui, por alguma razão que me foge agora, eu resolvi colocar toda a operação em um único passo. Talvez tenha sido um momento de sadismo. Assim você vai ter que refazer esses cálculos na marra. Mas, de qualquer forma, se não conseguir, não se esqueça que eu estarei sempre disponível no canal de tutoria para ajudá-lo. Simplificando esses valores, a gente vai chegar ao cosseno do ângulo. Quando a gente resolver essa equação e chegar ao cosseno do ângulo, a gente descobre que o ângulo que é realizado entre os vetores RAB e RAC tem um cosseno dado por 0,594. Meu problema agora é achar que ângulo tem esse cosseno. Várias maneiras de fazer. A primeira dessas maneiras é você procurar uma tabela de cossenos. Se você procurar uma tabela de cossenos, vai fazer uma relação entre esse número e o cosseno. A segunda maneira, e talvez a mais inteligente, é usar a operação cosseno invertido. Em alguns casos, em algumas calculadoras, a gente vai falar de cosseno elevado a menos 1, em outras calculadoras, a gente vai falar de arco cosseno. Nos dois casos, o que é importante você perceber é que nós finalmente conseguimos partir de dois vetores e encontrar o ângulo entre eles. Essa é uma operação vetorial bastante simples. De verdade, não há muito mistério nesse caso. O que você precisa sempre ter em mente? A relação de ângulo seno e cosseno relacionado ao produto escalar e ao produto vetorial, para saber qual dos dois produtos você vai precisar usar para resolver problemas desse tipo. Imagine o seguinte, pegue esse problema agora e faça ao contrário. Determine dois pontos, ou três, como você queira, e o ângulo entre ele, e ache os vetores que atendem a essa situação. É esse mesmo problema, só que realizado ao contrário. Vamos ao próximo slide, ao próximo problema. No problema anterior, vimos um pouco sobre a álgebra vetorial. Algumas coisas que são importantes, principalmente a relação entre produto escalar e produto vetorial, entre seno e cosseno, quem se liga a quem. Fica a seu cargo manter isso e não esquecer. Agora vamos caminhar um pouco na matéria, vamos progredir. Vamos ver um problema sobre lei de Coulomb. Vamos aos slides. Nesse caso, o problema diz que, considerando as três cargas da figura que estão em equilíbrio, determine qual o valor da carga Q1, considerando que Q3 é igual a menos 3 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs, é claro, porque a gente está trabalhando no sistema internacional. Vamos ver que figura é essa. É uma figura interessante, onde as cargas estão alinhadas na mesma linha. Eu tenho Q3 no meio, separado de Q1 e Q2 pela mesma distância de 10 centímetros. O que quer dizer que Q2 está separado de Q1 por 20 centímetros. Isso é muito importante. Existem algumas considerações que a gente pode fazer com relação a isso. Primeiro, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas opostas se atraem. Deu para lembrar disso? Eu sei, pelo enunciado, apenas o valor de Q3. Outra coisa, é importante notar que se as três cargas fossem positivas, este sistema não ficaria em equilíbrio de jeito nenhum. Cargas do mesmo sinal se repelem e a força entre elas faria com que elas se movessem. Então, só de olhar eu sei que todas as cargas não serão negativas, porque Q3, segundo o enunciado, é negativo. Ainda existem mais algumas coisas que precisamos observar. Primeiro, por simetria, Q3 só ficará em equilíbrio se Q1 for igual a Q2.
Se Q1 e Q2 forem diferentes, Q3 vai ter a tendência de ser puxado em direção à carga que for maior ou ser empurrado em direção à carga que for maior. Eu não sei ainda qual dos dois efeitos vai acontecer. Eu não sei também o valor de Q1 nem o valor de Q2, mas sei que no enunciado não existe nenhum sinal diferenciando essas cargas. Então existe uma possibilidade muito grande que Q1 e Q2 tenham o mesmo sinal. Outra consideração importante. Q1 e Q2, para manter o equilíbrio, Q1 e Q2 devem ser atraídas por Q3. E necessitam obrigatoriamente de se repelir entre si. Ou seja, Q3 atrai Q1 e Q2. E Q1 e Q2 se repelem. Como Q3 é negativa, nós teremos uma situação interessante. Dado que, desta forma, Q1 será igual a Q2 e ambos serão maiores que zero, o que quer dizer que Q1 e Q2 obrigatoriamente serão positivos. A atração entre Q3 e Q1 deve ser compensada pela repulsão entre Q2 e Q1. Existirá essa repulsão porque as duas são do mesmo tipo. Com essas considerações gerais feitas, podemos resolver o problema. Esse é um problema interessante, típico de concursos públicos. É um problema que já caiu no concurso da Itaipu, há 2 anos atrás. É um problema que caiu recentemente no concurso da Copel, aqui no Paraná. E não faz muito tempo, se eu não me engano, em 2012, foi um dos problemas que caiu no ENAD. Esse tipo de concurso, de problema também é característico de provas e característico de APOLs. É um problema em que você não precisa fazer muitas contas, mas precisa entender todos os conceitos. Se você não perceber essa relação de repulsão e atração entre as cargas, não vai conseguir chegar ao valor. Mas vamos voltar aos slides e fazer essas contas. Para a gente fazer essas contas, a gente vai precisar recorrer à lei de Coulomb. Tudo que precisamos é isso. E precisaremos dela na forma vetorial. De verdade é assim, você poderia resolver esse problema com a lei de Coulomb totalmente analítica, como os físicos fazem, sem recorrer a nenhum vetor, mas nós estamos estudando engenharia, vocês serão engenheiros, e engenheiros usam muitos vetores. Então vamos partir da fórmula vetorial. A fórmula vetorial da lei de Coulomb nos diz que a força de atração ou repulsão entre as cargas é dada por produto de Q1 vezes Q2, dividido por 4πε0, que multiplica o vetor unitário na direção da força. Bem simples de fazer isso. E nós podemos representar essa forma de uma maneira tal que o vetor unitário apareça na sua fórmula de cálculo. Se assim fizermos, essa expressão, essa equação da lei de Coulomb vai ficar representada de uma maneira mais interessante. Mas a gente não precisa exatamente disso. Tomando as considerações que nós fizemos anteriormente, sabemos que para que haja equilíbrio, a força entre Q1 e Q3 deve ser oposta à força entre Q1 e Q2. Sendo assim, nós teremos que menos a força que define Q1 e Q3, menos 4π sobre 4πε0, que multiplica o quadrado da distância entre as cargas, sobre o produto das cargas. Sinal negativo, porque ela tem que ser, esta força, obrigatoriamente, tem que ser oposta a essa força aqui. Se simplificarmos, observe que eu já fiz uma simplificação de um passo para outro, onde eu tirei o Q1, porque se eu dividir de um lado para o outro, o Q1 desaparece. Continuando esse processo de simplificação, nós vamos chegar às equações que resolvem esse problema. Então eu tenho Q3 que vai multiplicar
4πε0 vezes a distância entre as cargas, que estava na equação do lado de lá. E eu tenho Q2, que vai multiplicar 4πε0, 0,1 ao quadrado, que estava do lado de cá. Fiz uma multiplicação cruzada entre as frações. Se eu simplificar o que é comum de um lado com o que é comum do outro, eu sei que a relação entre Q3 e Q2 é dada por essa fórmula, que eu posso resolver colocando Q2 em evidência, que me permite calcular que a relação será Q2 igual a 4 vezes Q3. Como Q2 é igual a Q1, isso tudo será igual a 12 vezes 10 a menos 9 coulombs. 12 vezes 10 a menos 9 são 12 nanocoulombs. Então, ficou bastante simples de ver como nós conseguimos, partindo dos conceitos, calcular duas cargas que eram desconhecidas. Agora use a sua imaginação. Eu comecei esse problema lhe dando o valor de Q3, que está no meio das cargas. E se eu lhe desse o valor de Q1 e dissesse que Q2 é 2 vezes Q3? Ou se eu lhe dissesse qualquer outra relação entre essas cargas? O raciocínio entre repulsão e atração, distribuição das forças das cargas, seria muito parecido. É esse raciocínio que você precisa dominar, porque os cálculos, como vimos, são muito fáceis. Vamos ver agora um outro problema, ainda utilizando a lei de Coulomb. O objetivo desse problema será que você entenda como é possível marcar o efeito da distância sobre a força exercida entre partículas carregadas em um gráfico. Mas vamos aos nossos slides. O enunciado diz que o gráfico a seguir mostra a força exercida entre duas cargas pontuais de formato esférico. Se estas cargas têm o mesmo valor, que carga é essa? Ou qual é o valor dessa carga? Vamos dar uma olhada nesse gráfico. Trata-se de um gráfico XY bastante simples, que mostra em Y a intensidade da força dada a distância das cargas em X. Ou seja, quanto maior a distância entre as cargas, menor a força entre elas. Isso você poderia ter deduzido facilmente só olhando a fórmula da lei de Coulomb. Existe nessa fórmula um raio, o valor da distância entre elas, elevado ao quadrado. Então, à medida que essas cargas se afastam, sem nenhuma dúvida, a força entre elas diminuirá em forma logarítmica. Este exercício é um outro campeão de audiências em provas, APOLs, concursos públicos, testes de engenharia. Trata-se dessa distribuição de força por distância. Usamos gráficos para entender o comportamento de uma função qualquer em relação à sua variável. Nesse caso, a função força entre duas cargas, que pode ser dada pela lei de Coulomb, em razão da variável distância. Observe que quanto maior a distância entre as cargas, menor é a força entre elas. Outra coisa que você deve sempre observar antes de resolver qualquer problema são as unidades do gráfico. A força está em nanonewtons. Em micronewtons, corrigindo. A força está em micronewtons, enquanto a distância está em decímetros. Decímetros são décimos de metro. Micronewtons ou nanonewtons são submúltiplos do newton. Decímetro é submúltiplo do metro. Então, nós estamos nas unidades corretas do sistema métrico, sistema de medidas internacional. Não precisamos fazer nenhuma conversão de unidades. Precisamos só tomar cuidado com o uso desses valores. Vamos aos cálculos. Podemos pegar qualquer ponto, na verdade, podemos pegar qualquer ponto do gráfico e aplicar a lei de Coulomb.
Podemos partir direto para o formato analítico, porque nesse caso não temos uma distribuição geométrica. O problema não me disse nem os pontos, nem a posição que esses pontos estão, não me deu uma reta, um plano, não me deu nenhuma informação geométrica que eu pudesse usar. Então eu não posso definir um vetor unitário. Posso passar direto para a fórmula analítica da lei de Coulomb. A força entre as cargas será dada pelo produto entre elas, dividido por 4πε0, a distância entre elas, o quadrado. Vamos fazer essas contas. Tomemos, por exemplo, a gente pode usar qualquer ponto do gráfico, tá? Mas vamos tomar, por exemplo, o ponto 40 decímetro, onde a força é 10 microcoulombs. Vamos voltar ao gráfico só para a gente ver se isso é verdade. Voltando ao nosso gráfico, a gente tem lá o ponto de 40 decímetros, onde a força será de 10 microcoulombs. Então ficou claro que nós usando esse ponto, esta distância, nós teremos essa força. Agora o que a gente precisa só é substituir esses dados no nosso cálculo. Uma única observação. Como Q1 é igual a Q2, como Q1 é igual a Q2, eu posso escolher qualquer uma das duas ou nenhuma. Eu posso dizer que a nossa força, na verdade, será o Q elevado ao quadrado. Então, a fórmula para resolver esse problema, a fórmula da força entre estas duas cargas que são iguais, será dada pelo valor da carga elevado ao quadrado, dividido por 4πε0, a distância entre elas ao quadrado. Vamos progredir nessas contas. Não é muito difícil de ver que tudo que a gente precisa fazer agora é prestar um pouquinho de atenção nas unidades. Se assim for, você vai perceber que 40 decímetros é igual a 4 metros. E eu posso pegar o valor da minha carga, 10 microns, e representar em forma de metros. 10 vezes 10 a menos 6 do metro. Substituindo esses valores, eu tenho que 10 vezes 10 a menos 6 coulombs será igual a Q2, dividido por 4πε0, que multiplica a nossa distância 4 elevado ao quadrado. Aí agora a gente precisa simplificar essas coisas. Minha primeira simplificação sempre é transformar o ε0 em 10 a menos 9 dividido por 36π. Isto é uma aproximação. A gente sabe que o ε0 tem um valor de 8,854, um monte de casas decimais difíceis de guardar. Eu sempre trabalho com essa aproximação por dois motivos. 36π é múltiplo de 4π, então logo na minha primeira simplificação eu posso tirar esses π's daqui, porque π torna o cálculo muito difícil. Quando eu retiro esses π's do denominador, essa equação fica mais simples. Se você seguir assim, resolverá os problemas com menos dificuldade. Trazendo aquela fórmula que a gente estava, a última fórmula do slide anterior para esse slide, a gente volta ela aqui. Eu já vou dizer para vocês que meu próximo passo será fazer essa simplificação. Então, no denominador da fração do denominador, eu aqui tenho um 9. Se eu resolver essa equação, eu chegarei a o valor dessa carga, que é 133,33 nanocoulomb. Simples, muito simples, mais simples que isso, impossível. Tudo que você precisava prestar atenção era nas variáveis do gráfico, escolher um ponto que representasse uma força que você queria calcular e aplicar direto a lei de Coulomb. Teve uma ou duas simplificações que você terá que fazer. A álgebra fica pela sua competência, você deve fazer. Só não se esqueça que a qualquer momento, para qualquer dúvida, você vai poder me achar no canal de tutoria.
Este é o nosso quarto exercício da primeira aula de eletromagnetismo. Até agora, nossos problemas foram simples, fáceis de verdade. Ainda assim, se você prestou atenção, percebeu que eu não me preocupei muito com o algebrismo, eu não me preocupei muito com a matemática. Matemática é uma ferramenta que nós usamos para resolver os problemas de eletromagnetismo. Essa matemática vai ficar um pouco mais pesada. Mas não se preocupe muito com isso. Na prova, você terá acesso a formulários, poderá usar uma calculadora científica, provavelmente poderá usar até uma calculadora científica programável. Então você poderá resolver integrais e diferenciais, produtos vetoriais e escalares direto na sua calculadora. A minha preocupação é que você consiga entender o fenômeno e transforme numa equação. Se você conseguir fazer isso, estará pronto para o mundo real. O mundo em que nós encaramos problemas e temos que resolver. E para resolver, eu pego a minha calculadora ou pego uma tabela num livro. Esse próximo problema, nós teremos um pouquinho mais de dificuldade. Nós trabalharemos com coordenadas cilíndricas. Mas as coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas estão na mesma classe dos problemas de integral e diferencial. Você poderá consultar tabelas de conversão. Então não se preocupe com isso agora. Se preocupe sim em saber entender o problema, os conceitos que nós estamos usando, para você poder buscar nas tabelas as informações corretas. Mas vamos aos nossos problemas lá nos nossos slides. Nesse caso, o enunciado do problema diz que uma carga de 2 microcoulombs, se você não se lembrou disso, é 10 a menos 6 do coulomb. Essa carga está localizada no ponto A, 4, 3 e 5, coordenadas cartesianas, 4, 3 e 5, no espaço livre. O que eu quero é encontrar o componente do campo elétrico ρ, Φ e Ez para um outro ponto 8, um ponto P de coordenadas 8, 12 e 2. Então preste atenção que a gente está saindo de coordenadas cartesianas e eu vou querer chegar em coordenadas cilíndricas. Vamos tentar resolver esse problema. Primeiro, precisamos encontrar o campo E no ponto desejado. Para isso, a forma mais simples é usar as coordenadas cartesianas. Dessa forma, o nosso ponto, o valor de E no ponto desejado, pode ser dado diretamente pelas fórmulas que permitem a gente calcular a intensidade do campo elétrico. Duas maneiras diferentes de representar esta mesma fórmula. Eu posso representá-la usando o vetor unitário na forma de diferença entre dois pontos, ou eu posso representá-la usando o vetor unitário pela definição do próprio vetor unitário. Não haverá diferença nos cálculos. Eu preferi trabalhar com a definição do vetor unitário, mas você pode trabalhar do jeito que você quiser. Se fizermos esses cálculos, chegaremos que o componente do campo elétrico em ρ, dada essas coordenadas, será dado por 65,9 AX mais 148,3 AY menos 49,4. Vamos fazer só uma paradinha aqui. A gente vai precisar trabalhar com coordenadas cilíndricas. O enunciado pede isso. Eu vou ter que achar ρ, Φ e Ez, que são as coordenadas, os componentes de coordenadas cilíndricas do campo elétrico. A forma mais fácil de trabalhar com elas é garantir que o eixo Z das coordenadas cartesianas coincida com o eixo do cilindro. Pelo menos essa foi a escolha que o Wright fez no nosso livro-texto. Então, se concordarmos com o Wright e usarmos a mesma convenção, o ρ, o componente do campo elétrico, na direção ρ, sai direto.
pelas coordenadas cartesianas, simplesmente porque o ρ será a distância entre o ponto que a carga está e o ponto desejado. Por isso que nós conseguimos calcular de uma forma tão simples o ρ até agora. Qual é o nosso próximo passo? Bom, vocês sabem que, na verdade, eu sou um gênio. Como eu sou um gênio, eu sei todas as fórmulas de conversão de cor. Simplesmente recorro a essa memória e escrevo as fórmulas. Ou, se você preferir e achar que eu sou uma pessoa normal, pode acreditar que, na verdade, eu fui lá na tabela, que está disponível na nossa aula, e copiei as equações aqui. Gente má vai dizer que eu copiei as equações. De qualquer forma, tudo que você precisa são essas equações de conversão que estão disponíveis na tabela. Essas equações me permitem, por exemplo, dizer que em coordenadas cilíndricas, o φ será dado pelo arco cuja tangente será a coordenada x dividida pela coordenada y, nesse espaço pré-determinado. Então fica simples fazer a conversão de coordenadas. Eu não preciso me preocupar em decorar, nem em ser um gênio. Tudo que eu preciso é ter acesso à tabela e saber usar a tabela. Se pegarmos essas fórmulas de conversão e usarmos a tabela, faremos uma conversão bastante simples. Um exemplo, só para você poder acompanhar. Considere o ρ. O ρ, segundo a tabela, será a raiz quadrada de x2 mais y2. Então eu pego o valor de x no ponto, elevo ao quadrado. Pego o valor de y no ponto, elevo ao quadrado. Somo esses dois quadrados, tiro a raiz quadrada e encontro o ρ. A mesma coisa pode ser feita para o φ. A única coisa que você pode observar é que aqui é tangente a menos 1. Tangente a menos 1 é uma forma de dizer, é o arco cuja tangente será 12 dividido por 8. Que arco é esse? É um arco de 56 graus. Há uma outra observação que você precisa fazer aqui. Há uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Lá na nossa aula eu coloquei um link explicando detalhadamente por que isso. Mas nós usamos em ciência radianos, nós não usamos graus. A maior parte das calculadoras estará setada para trabalhar com graus. Você só deve usar grau só na última operação. Então aqui, por exemplo, eu poderia estar com a minha calculadora setada para grau, que eu ia encontrar esse valor perfeito, tranquilo e satisfeito. Mas se eu tivesse com a minha calculadora setada para radianos, esse valor seria diferente e eu teria que converter para radiano para fazer sentido. Nós usamos graus porque nos acostumamos com isso, mas de verdade em ciência, principalmente em eletromagnetismo, nós usamos só radianos. Então muito cuidado com isso com a sua calculadora, muito cuidado. Esse errar radiano e grau na calculadora é a principal razão para as pessoas errarem questões de eletromagnetismo, principalmente quando a gente está convertendo coordenadas. Agora, observe, nós já temos ρ e já temos φ. Nas coordenadas cilíndricas, o z é o mesmo, então a gente não precisa se preocupar. Agora a gente precisa encontrar os componentes. Agora que temos φ, podemos usar as propriedades do produto escalar para encontrar as projeções dos componentes x e y daquele ρ que a gente calculou, sob o vetor referente aos componentes ρ e φ lá em coordenadas cilíndricas. Esse ângulo que a gente conseguiu vai permitir que a gente faça essa projeção. E a projeção será feita pelo produto escalar. Lembra lá do produto escalar? Ah, agora você sabe por que você estudou produto escalar. Essa conversão é direta. A gente sabe que a projeção de um vetor sobre outro, na verdade, é o produto escalar. Então, o componente do campo elétrico ρ será igual ao componente do campo elétrico ρ que a gente calculou anteriormente, vezes o produto escalar do vetor unitário a ρ. Fazendo essas contas,
chegamos ao valor desse componente, que é 159,7. O próximo passo é fazer a mesma projeção. A gente quer fazer exatamente a mesma projeção, só que dessa vez eu quero pegar o meu componente FI e projetar sobre o vetor unitário AFI, para saber que componente é esse. Se eu fizer essas contas, eu vou chegar que EFI é 27,4. O Z é o mesmo Z, não sofre nenhuma alteração, menos 49,4. Menos 49,4. Por fim, nós temos a resposta que o enunciado pediu. O nosso erro é 159,7, o nosso FI é 27,4 e o nosso EZ é menos 49,4. Chegamos ao final da nossa aula prática. Este foi o nosso último exercício. Mas não pare agora. Não é porque você não está me vendo resolver problemas que você não deve resolvê-los. Comece, por exemplo, refazendo todos esses cálculos, um por um. Pode ser que o professor tenha errado, o professor também erra. Se eu errei, fale comigo. Se não conseguir resolver, também fale comigo. Nós estamos disponíveis, não só eu, todos os tutores do curso estão disponíveis para te ajudar. Deixa eu te mostrar mais ou menos o caminho que você tem que fazer. Primeiro, resolva esses 4 exercícios de novo. Segundo, pegue esses exercícios e mude um pouquinho. Em vez de eu pegar lá no exercício 2, o ponto de 40 decímetros, deixa eu refazer esse exercício no ponto de 10 decímetros. Deixa eu mudar o enunciado, em vez das cargas serem iguais, uma será o dobro da outra. E aquele exercício que as cargas estão todas numa linha, em vez de eu pegar o Q3, dá o valor de Q1, tente achar Q3 e Q2, será que é possível? E nesse último, o professor converteu para coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas são muito legais, mas a gente usa muitas coordenadas esféricas também. Vamos fazer a conversão para coordenadas esféricas. Será que a gente faz essa conversão também projetando os vetores usando o produto escalar? Todos esses conceitos são muito importantes. São conceitos que você deve ter bem forte e ser capaz de resolver problemas desse tipo. Como eu já falei mais de uma vez, é um prazer e uma honra estar com vocês. E eu estou sempre no canal de tutoria à sua disposição.